Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Cadê a Bíblia, crianças? Samuel, Pietro, Malu. Então se juntem com quem está com Bíblia aí. Procurem alguém que está com Bíblia. João capítulo 16, a partir do versículo 7. Eu vou ler apenas o versículo 7, irmãos, mas a gente vai seguir ao longo da mensagem nos outros versículos. A palavra de Deus diz assim: Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Versículo 8, para concluir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos alimenta com alimento sólido espiritual, Senhor, que possa realmente nos fortalecer espiritualmente, nos orientar, Pai, que a nossa visão espiritual seja clarificada, que ela seja expandida. Não nos deixa sair daqui como entramos, e que a tua palavra ela cumpra esse propósito em nós. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um pastor norte-americano chamado Francis Chan, ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido. Provavelmente alguns aqui leram esse livro. E ele fala sobre a pessoa do Deus Espírito Santo. E é a essa pessoa da Trindade que ele atribui esse nome, o Deus Esquecido. Justamente porque ele defende que muitos, inclusive dentro da igreja, esqueceram a importância e o papel do Espírito Santo. E nesse livro ele afirma uma frase forte, mas importante. Ele diz assim: se eu fosse Satanás e o meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Essa frase é forte, é dura, mas ele parece ter muita razão. E no meio dos nossos dias, parece que ele tem razão, porque vivemos em uma era onde uma das características é uma igreja fria espiritualmente, em muitos sentidos, e cética, viu, crianças? E céticas quanto ao agir de Deus. Muitas pessoas não acreditam mais no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para vocês, crianças? Quem é o Espírito Santo para vocês? Uma pergunta. Malu, quem é o Espírito Santo para vocês? Ele é Deus. Uma resposta simples, mas muito importante, meus irmãos. Porque eu vou falar sobre isso mais à frente, mas essa resposta ela já muda tudo. É por isso que eu gosto de falar com as crianças, que as crianças elas trazem algumas respostas e algumas perguntas muito elucidativas. O Espírito Santo é Deus. E quando Deus é ignorado, nós recebemos esse efeito na vida da igreja. E a verdade é que quando nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, que é Deus, como foi afirmado aqui, nós encontramos hoje um grande dilema, que, na verdade, parece ser exatamente o que Francis Chan trabalha no livro. Parece que nós estamos vivendo diante de uma realidade onde a nossa relação, a nossa perspectiva da pessoa do Espírito Santo, ela tem sido muito mal encarada. De um lado, como eu já falei, existe uma experiência de um intelectualismo frio que parece ter medo da pessoa do Espírito Santo. Quando se fala sobre o Espírito Santo, parece que as pessoas preferem pular esse assunto, porque ele pode nos levar a ter que encarar algumas situações, alguns contextos, que muitas pessoas preferem dizer, não mexe, deixa quieto. Por outro lado, existe uma realidade também muito presente, especialmente na nossa realidade brasileira, onde a percepção da relação com o Espírito Santo
leva a um misticismo vazio, que a palavra de Deus ela perde o seu lugar de trono, de guia da igreja, e agora parece que o Espírito Santo ele cumpre o seu papel de guiar a igreja, e a igreja se torna guiada por meras emoções. Emoções se tornam o termômetro, entre aspas, de uma possível ação do Espírito Santo. E a pergunta que nós precisamos nos fazer diante disso, como a igreja que não pode nem quer abrir o papel do Espírito Santo, que, como foi dito pelas crianças, é Deus, é o que é que o Senhor tem para nos ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. Esse é o tema da nossa mensagem, o Deus Espírito Santo. Por isso que eu gostei da resposta das crianças aqui, porque ele não é apenas o Espírito Santo, ele é o Deus Espírito Santo. E aí eu volto à pergunta, como encontrar um equilíbrio? E talvez, mais do que encontrar um equilíbrio, irmãos, é como encontrar a verdade que o Senhor espera que nós creiamos à luz do que ele nos ensina sobre o Deus Espírito Santo. Porque a verdade é que, às vezes, essa palavra equilíbrio, ela é mal utilizada. Parece que equilíbrio é utilizado para encontrar um meio termo, mas às vezes Deus não quer o meio termo, Deus quer o lado dele. Então a gente precisa não é encontrar o equilíbrio daquilo que agrada as pessoas, mas encontrar aquilo que é verdadeiro segundo aquilo que Deus nos ensina, amém? O que é que Deus nos ensina então? Precisamos voltar à palavra de Deus. Mas antes da gente mergulhar no texto que a gente começou lendo, em João no capítulo 16, que eu peço que vocês continuem com as Bíblias abertas aí no Evangelho, vamos fazer uma volta aqui a perceber a ação do Espírito Santo na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, eu acho que o Espírito Santo, ele só agiu, parece que ele é uma coisa do Novo Testamento. Não, você está muito enganado. Se você encara a teologia bíblica, você vê que o Espírito Santo está agindo desde a criação. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, desde Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele opera como uma pessoa ativa ao longo de toda a história de Gênesis a Apocalipse, ele é um participante ativo. Está ao lado de Deus Pai na criação. Desde a história da fundação do povo de Israel, o texto bíblico relata explicitamente que o Espírito Santo, ele capacita líderes para guiar o povo, libertadores nacionais como juízes. Existem relatos da ação do Espírito Santo guiando as ações dos juízes. Os artesãos que constroem um tabernáculo, se você ler, existem menções explícitas que o Espírito Santo os inspirou a serem aqueles agentes que construíram o tabernáculo. E o próprio rei Davi é marcado em vários momentos no seu reinado do povo de Israel como alguém que foi inspirado e guiado pela ação do Espírito de Deus. Sem falar os profetas, que falavam divinamente por inspiração do Espírito Santo ao povo de Israel. Tanto é que eles diziam, assim diz o Senhor, com a convicção de que falavam sob direção e inspiração do Espírito Santo. E é justamente aí um parênteses que existe a distinção entre os profetas do Antigo e os profetas do Novo Testamento. Quando nós vemos o Novo Testamento falando sobre profecia, ele dá um tom de uma ação do Espírito Santo que pode existir, mas que pode haver erro na profecia. Tanto é que no Antigo Testamento o erro não era admitido, porque o erro era inclusive punido com pena de morte. No Novo Testamento, quando fala sobre profecia, diz, olha, quando alguém vier em espírito de profecia, juntem 2 ou 3 e julguem se aquilo é verdadeiro. Existe um grau de adequação e de admissão de um possível erro muito maior do que no Antigo Testamento. Mas os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus e diziam assim diz o Senhor, onde não havia dúvidas de que aquilo era verdade. Até que chega a nova aliança, o Messias chega e os evangelhos e os próprios profetas, como Isaías, dizem que o Messias veio ungido pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Até que Jesus cumpre a sua missão e finalmente chega o maior evento que mais marcou a história da humanidade sobre a atuação do Espírito Santo na história da igreja. Na verdade, é o marco do derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2,
o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que professam o nome de Jesus. E a partir daí a gente vê um livro, que é o livro de Atos, que relata para muito além dos Atos dos Apóstolos. É como alguns diriam, né? Esse livro poderia muito bem ter sido chamado, ao invés de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, porque tudo que eles faziam é precedido de uma afirmação que eles estavam cheios do Espírito Santo. E essa é a era da igreja. Na verdade, se nós pudéssemos definir o que é a era da igreja pós-Cristo, uma boa definição seria a era do Espírito Santo, porque é o único momento da história onde o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estão debaixo de uma aliança com Deus. E assim, nós chegamos ao livro de Apocalipse, onde o Espírito é descrito como os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Ali mostra a completude da obra do Espírito Santo, inclusive na consumação da história. E é provável, irmãos, que dentre tantas passagens e textos que nos falem sobre a pessoa do Deus do Espírito Santo, essa passagem que nós lemos no início do sermão, é provável que ela seja a mais elucidativa. Vamos voltar para João capítulo 16. A primeira coisa que esse texto mostra, que é muito importante, é que Jesus afirma categoricamente para os discípulos: é melhor que eu vá. É bom para vocês que eu parta, porque se eu não partir, o Espírito Santo não virá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, interpretando a fala dele, se for para escolher entre a minha presença e a presença do Espírito Santo entre vocês, a do Espírito, nesse momento agora, que ele havia cumprido a sua missão, é a prioridade. E ele não estava dizendo que o Espírito Santo era melhor do que ele nesse sentido. Ele estava dizendo que naquele momento, naquele contexto da história da igreja, a ação do Espírito Santo era mais necessária à igreja do que a ação de Cristo. Por quê? Porque ele já havia cumprido o seu propósito. Ele veio, viveu a vida perfeita, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e agora estava pronto para ascender aos céus, onde ele governaria e governa até hoje, até o momento que ele vai voltar para buscar a igreja. Mas ele disse, chegou o momento em que agora o Espírito de Deus precisa ser derramado sobre toda a carne, como havia profetizado no Antigo Testamento. E por falar sobre igreja, foi justamente ao longo da história da igreja que se consolidou, se afirmou à luz da palavra quem é o Espírito Santo. Porque para uma criança hoje poder afirmar de uma maneira muito simples e fácil que o Espírito Santo é Deus, muita coisa precisou acontecer ao longo da história da igreja. Durante os 3, 4, 5 primeiros séculos, esse era um grande embate. Quem é o Espírito Santo? E muitos começaram a crer que o Espírito Santo poderia ser apenas uma força, que o Espírito Santo poderia ser apenas uma ideia, poderia ser apenas uma energia. Até que no Credo Niceno, que foi o resultado do concílio em Niceia, no século IV, esse credo ele resume dizendo: creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. A gente adora somente o quê? A Deus. Até as crianças sabem disso, né? Se você disser que adora alguma coisa, vai dizer, não pode adorar. Só pode adorar quem? A Deus. Então, no Credo Niceno, eles estavam dizendo, o Espírito Santo é Deus, porque ele é digno de ser adorado e ele é digno de ser glorificado. Então, essa é a primeira lição, irmãos, que já foi antecipada rapidamente aqui pelos pequeninos. O Espírito Santo, ele não é uma criatura. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é incriado. Ele não pode ser criado. Quando Pedro repreende Ananias em Atos capítulo 5, porque ele enganou a Deus, abra comigo Atos capítulo 5. Se você puder abrir Atos capítulo 5, versículo 3. Pedro disse a Ananias, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo,
retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para quem? Para Deus. Desde Atos, irmãos, Pedro deixa claro que se ele mentiu ao Espírito Santo, ele estava mentindo para Deus. O Espírito Santo é Deus. E se ele é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, porque Deus não é uma força, nem uma energia. Deus revela força, mas ele não é uma força, mas ele é uma pessoa. E assim como o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, junto com o Espírito Santo, eles formam a Trindade, um Deus que subsiste em três pessoas. E sendo uma pessoa, ele tem vontade, ele tem conhecimento, ele tem capacidade de se revelar, de falar, de desejar, de se entristecer, de se alegrar. Tanto é que a Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, meus irmãos, ele é para muito além de um poder. Muitas vezes nós parece que só imaginamos o Espírito Santo como um poder que age. Mas quando nós lembramos que ele é uma pessoa, nós percebemos que ele vai para muito além de um poder a ser manifesto, e ele se torna uma pessoa a ser conhecida, uma pessoa que se relaciona conosco, se relaciona com a gente ao ponto de habitar em nós. E se ele é Deus, e se ele é uma pessoa, então a grande pergunta é: o que é que a Bíblia revela que esse Deus, que é também uma pessoa, ele gera em nossas vidas? Porque Cristo, nós conhecemos ao longo de todo o Evangelho e criamos uma identificação muito rápida por todas as cenas, experiências, diálogos que ele trava e que nós lemos. Mas o Espírito Santo, como ele se revela a nós? Qual é o impacto dele em nossas vidas? E é aqui que o texto que nós começamos a ler ele é muito importante para nós. Volto lá no capítulo 16, versículo 7. O Senhor Jesus, didaticamente, ele nos ensina algumas coisas sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa é o próprio termo que ele usa. Ele diz assim: se eu não for, o Consolador não virá. E é aqui a gente precisa entender esse termo, irmãos. No original, paráclitos, que é a palavra no grego para consolador, pode ser traduzido como aquele que é chamado para estar ao nosso lado, consolando, ajudando e fortalecendo. E é daí que foi traduzido como o Consolador, que é aquele que está nos consolando, mas quando nós olhamos para essa palavra no original, ela era muito usada, sabe para se referir ao quê? A um advogado. Mas não um advogado qualquer, que você vai lá e procura, estou com um problema, não. Era o advogado da família. Não tem a figura do médico da família, né? Que hoje em dia se perdeu um pouco, virou até uma especialização, né? Mas não estou falando da especialização, não. Estou falando do médico, aquele que há décadas atrás você tinha o médico que resolvia tudo, né? Que encaminhava tudo. Pronto, era como se fosse aqui o advogado. É o advogado que aconteceu qualquer problema jurídico com a família, ele é quem vai ser consultado e ele que vai dar as diretrizes para resolver aquilo. Então era a ideia de que sempre que surgia um problema na família, aquele homem era chamado. Aqui no caso é a ideia do homem, no caso do Deus, né, que é chamado e assiste a cada um de nós sempre que alguma situação acontece. E se somos parte da família de Deus, o advogado da família é o Espírito Santo. É mais ou menos essa ideia que ele está trazendo. E a pergunta é: por que precisamos de alguém nos ajudando e consolando na vida? A resposta mais óbvia para isso é porque a vida nos traz situações difíceis. Porque a vida é um mundo, é uma realidade onde coisas difíceis acontecem. Passaremos por situações difíceis. O Senhor Jesus, inclusive, foi claro, irmãos, em dizer que no mundo tereis aflições. E é exatamente concebendo essa realidade que o Senhor nos legou um consolador. Ele disse: olha, vocês vão passar por aflições, isso é certo. Se existe uma verdade, é que o mundo vai ter problema e que esses problemas vão afetá-los. Mas se existe outra verdade, é que eu vou deixar alguém que vai assisti-los nesses momentos de dificuldade.
E esse, irmãos, é o dom do Espírito Santo em nossas vidas, é uma das ações do Espírito Santo. Ele se coloca ao nosso lado, mas na verdade, ele se coloca dentro de nós, algo ainda mais profundo, para que a gente seja consolado, assistido e orientado nos momentos difíceis que certamente todos aqui hão de passar, todos aqui já passaram e muitos aqui estão passando hoje. Então, se há uma certeza que o cristão pode ter, é que ele vai passar por aflições. Mas se é certo que nós sofreremos, sabe o que é mais certo ainda? Que o Espírito Santo vai estar ao nosso lado, nos consolando. Essa é a beleza do Evangelho. Quanto mais difícil a situação for, maior a ação consoladora e orientadora do Espírito Santo. Em 2007, aconteceu aquele evento onde 23 missionários foram feitos reféns no Afeganistão. Não sei se vocês vão lembrar. Inclusive, 2 foram executados. E um dos missionários que sobreviveu, ele contou a história de que como foi horrível aquilo. Eles sabiam que a qualquer momento eles que estavam presos poderiam morrer. E ele contou que no meio daquela cena de martírio iminente, eles tinham uma Bíblia e eles decidiram, de maneira escondida, dividir parte da Bíblia para que nos momentos em que os guardas não estivessem vendo, eles pudessem estar lendo. E eles falaram que foi exatamente aquela experiência de leitura da palavra, de oração, de busca pela presença do Espírito Santo, que os fez passar por 40 dias de cativeiro, sabendo que poderiam morrer a qualquer momento, com a paz que só Deus poderia dar. E quando os outros 23, no caso 21, voltaram, foram libertos, o que esse homem que dá o testemunho compartilha é que eles passaram por situações muito difíceis lá e que quando eles voltaram para casa, uma das coisas que eles confidenciavam uns aos outros era que eles eram muito gratos por estarem agora livres, mas que eles sentiam muita falta de experimentar a intimidade que eles gozaram do Espírito Santo naqueles dias de possível martírio. Eles não sentiam falta da possibilidade de martírio, mas eles sentiam falta da intimidade que o Senhor promoveu para eles naquele momento de dor. E essa é exatamente, irmãos, uma das graças e das bênçãos da presença do Espírito Santo. Quanto maior for o vale, maior é a experiência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Maior é o testemunho da ação do Deus Consolador em nossa alma. Então, eu digo a você, meu irmão, você está sofrendo hoje, talvez o motivo do seu sofrimento seja uma péssima notícia que você está encarando. Mas existe uma boa notícia no meio dessa má notícia. Existem ricas consolações do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Amém? Existem ricas consolações do Santo Espírito que ele deseja derramar sobre você. E deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O Espírito Santo é Deus. E Deus tudo pode. Logo, não há dor que o Espírito Santo não possa consolar. Não há dor que não possa ser tratada pelo Deus Espírito Santo. Ele é o Paráclito perfeito, presente, sempre presente. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, eu tenho visto cada vez mais anúncios na internet, né? Pessoas dizem, por que só vender em uma semana, durante o horário comercial, e de segunda a sexta, se você pode automatizar as suas vendas com inteligência artificial para vender 7 dias por semana, 24 horas por dia. E a bênção, irmãos, do Espírito Santo é tão grande que nós vemos que isso que o mundo hoje está percebendo e tentando crescer com as potencialidades da inteligência artificial já é e já foi oferecido a nós na presença de Deus pelo seu Espírito há muitos anos atrás. O Espírito Santo em nós é a promessa de que podemos acessá-lo, podemos ouvi-lo, podemos respondê-lo, podemos nos relacionar com ele através da sua palavra todos os dias da semana, 24 horas por dia. Eu não sei se você tem desafios de insônia. Talvez tenham pessoas aqui que acordem costumeiramente de madrugada. E naqueles momentos ali,
de solidão, de dúvidas, muitas vezes talvez acordem sofrendo, chorando, com inquietações. Eu queria lhe lembrar, meu irmão, que não existe hora em que você não possa buscar a Deus através do seu espírito. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na Antártida, no Polo Sul, no Polo Norte, no mais extremo do mundo. Se você fosse isolado, se você fosse preso, você estaria ainda agraciado com a presença do Deus Consolador. E é por isso que o Senhor Jesus disse: é melhor que eu vá, porque eu estou sujeito à experiência do tempo e do espaço aqui enquanto estou com vocês. Eu só posso estar aqui, mas não posso estar lá, enquanto Deus que encarnou. Mas o Deus Espírito Santo está derramado para ser derramado sobre todos os corações. Isso é uma verdade que provavelmente você já ouviu, mas você já meditou nela. Você já meditou no fato de que você é habitado pelo Deus Espírito Santo? Você já pensou de maneira profunda no que é a realidade espiritual de que Deus habita no seu povo, de que Deus ele está no nosso coração se nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus? Crianças, talvez algumas de vocês, a maioria de vocês ainda não se renderam a Jesus. Vão ser batizados ainda, vão entregar sua vida pela fé em Jesus. E uma das bênçãos que Deus opera quando Ele nos alcança e quando a gente se arrepende dos nossos pecados é que Ele vem habitar no nosso coração pelo Espírito Santo. Essa é uma dádiva, irmãos, que nós não podemos ignorar. Somos habitados pelo Espírito Santo. Ele é o templo em que Ele habita. Então, quando a gente está indo levar nossos filhos na escola, quando a gente está indo para a academia, quando a gente está fazendo compras, quando a gente está sofrendo, quando a gente está rindo, quando a gente está chorando, o Espírito Santo está habitando em nós, ele está em nós. E ele habita em nós, irmãos, para nos consolar, para nos auxiliar. Mas não apenas para isso, é o que Jesus continua falando. Ele não apenas atua para nos consolar. Existe uma outra atuação fundamental do Espírito Santo. Leia comigo a partir do versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, irmãos, se o Espírito Santo é, por um lado, consolador, de outro lado, o Espírito Santo é convencedor. Ele é o Espírito Consolador, mas ele também é o Espírito Convencedor. E o Senhor Jesus diz que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, meus irmãos, porque como o próprio Senhor Jesus disse, eles não creem em mim. O homem só entende que é pecador e principalmente só consegue decidir se arrepender dos seus pecados se o Espírito Santo o convencer. Já parou para pensar nisso? É certo que Deus usa instrumentos humanos para cumprir os seus propósitos. A pregação é um dos meios. As conversas, aconselhamentos, livros. Deus pode usar tudo isso. Ele usa tudo isso. Mas sem a ação convencedora do Espírito Santo na mente e coração, é impossível que meros argumentos humanos convençam homens de seus pecados. Irmãos, essa palavra ela é muito importante para nós. Muito importante porque nós muitas vezes nos vemos diante de realidades entre nossos amigos, familiares, pessoas da nossa igreja, que nós nos vemos assim tão empenhados em pregar o evangelho para que eles creiam, para que elas creiam, ou para mostrar que determinadas rotas de escolhas de vida têm servido como meio de destruição. E às vezes a gente pode, às vezes você pode se ver ansioso nesse processo, seja de pregação do evangelho a não crentes, seja de aconselhamento, de orientação espiritual àqueles que já caminham com Jesus. E a percepção de que Deus, Espírito Santo, é o consolador, mas principalmente também o convencedor, é libertador, irmãos. Ela liberta a nossa alma, não para deixarmos de fazer o que tem que ser feito,
mas liberta a nossa alma para fazermos o que tem de ser feito, sabendo que o resultado está nas mãos de quem? Do Senhor. Como é importante sabermos que Deus pode nos usar como instrumentos, mas que no final das contas, a obra do Espírito Santo, só ela é capaz de mudar o coração do homem. Então, está pregando o evangelho para alguém, continue firme, pregue o evangelho, mas nunca esqueça que no final das contas é sobre uma obra do Espírito Santo. Está demonstrando algum irmão, está encorajando a tomar novos caminhos, continue fazendo, porque isso é bíblico. Mas nunca esqueça de que ele só será convencido se o Espírito Santo agir naquele coração. E é isso que ele faz, irmãos. Ele concede fé para que homens pecadores creiam que Jesus é poderoso para salvá-los do seu pecado. E essa é a primeira evidência da obra do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus diz, convence do pecado. Ou seja, onde não há arrependimento, irmãos, não há obra do Espírito Santo. Onde não há boca no pó, contrição, não há obra do Espírito Santo. A primeira evidência da obra do Espírito Santo é arrependimento. E assim que ele convence do pecado, ele convence também da justiça. E Jesus diz, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Ou seja, o Espírito Santo ele convence o mundo de que a justiça pelo pecado foi cumprida em Cristo. Que o preço foi pago e foi aceito pelo Pai. E qual é a prova de que o preço foi pago e aceito pelo Pai? Que Jesus subiu aos céus. Se ele não tivesse sido recebido nos céus, era a prova de que o seu sacrifício não foi aceito. Então, assim como Jesus expõe essa futilidade da justiça própria, o Espírito Santo continua nos mostrando, nos convencendo de que a justiça não é humana, mas é divina. É Cristo que foi aceito pelo Pai. E nós somos aceitos pelo Pai porque o Filho foi aceito pelo Pai. E nós cremos em quem? No Filho. E crendo no Filho, nós somos aceitos pelo Pai. E por fim, ele convence do julgamento. É o que diz aqui. Convence do juízo. E lá no final, no versículo 11, ele diz, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo, irmãos, ele tem um papel fundamental nesse processo de mudar o coração, no sentido de fazer a gente perceber, fazer uma leitura espiritual em que sentido? Deixa eu explicar para vocês. O mundo, ele tenta fazer a gente acreditar que enquanto a gente está fazendo o mal ou praticando injustiça, que vai dar tudo certo. O mundo tenta acabar com a ideia de céu e inferno. O mundo tenta fazer a gente acreditar que pode viver do seu jeito, que no final vai se dar um jeitinho. No final tem um purgatório, que é uma doutrina criada por homens para, de algum modo, fazer a gente não acreditar que existe realmente a justiça divina e que se não for por Cristo não tem solução. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do juízo. E a prova disso é que o príncipe do mundo já está julgado. Então, quando ele usa essa expressão, ele está dizendo assim, olha, Satanás já está julgado, não tem o que fazer. E do mesmo modo que ele foi julgado, e que ele está condenado, e que não existe mais esperança para ele. Se você não usar o tempo do hoje, do aqui e do agora, que é onde há esperança, se você não fizer isso, não se arrepender dos seus pecados hoje, não acredite que quando soar a última trombeta, você vai ter outra chance. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, o Espírito Santo ele vem para nos convencer do juízo, e ele faz isso nos mostrando que Deus já encerrou esse período de julgamento para outras pessoas, no caso aqui, no caso para Satanás, né? Para outro ser angelical. Acabou para Satanás, não tem solução. A misericórdia não pode mais alcançá-lo. E o Espírito Santo vem para dizer, aproveite o dia de hoje, porque o dia de hoje é o dia de salvação. O dia de hoje é o dia de arrependimento. O dia de hoje é o dia de contrição. O dia de hoje é o dia de boca no pó. O dia de hoje é o dia de rasgar as vestes. O dia de hoje é o dia de mudar de rota. O amanhã não nos pertence, meus irmãos.
É Satanás quem quer que a gente acredite que o amanhã vai resolver os nossos problemas. E, e o Senhor Jesus diz, mas ele vem, o Espírito de Deus, para nos convencer do juízo. E aí Jesus continua, tenho ainda muito mais para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E aqui nós chegamos ao nosso último ponto. Ele é o consolador, ele é o convencedor e ele é o espírito condutor. Ele nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo caminha, irmãos, conosco no ordinário e no extraordinário. Decisões pequenas, o Espírito Santo está com a gente. Decisões grandes, o Espírito Santo está com a gente. Mas antes de entender e aplicar isso às nossas vidas, a gente precisa entender que a primeira aplicação desse texto aqui serviu para os apóstolos ali. Porque lembre-se, o cânon não estava fechado naquela época. Então, quando Jesus diz assim, eu vou os guiar toda a verdade, a primeira aplicação disso é que Jesus estava garantindo ao time apostólico, dizer, olha, vocês serão aqueles que vão deixar a herança de orientação para a igreja e podem ficar tranquilos, vocês serão devidamente orientados a toda a verdade, não por mim, mas pelo Espírito Santo. É por isso que nós cremos que os 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo, são plenamente inspirados, porque o Espírito Santo nos guiou e guiou principalmente o time apostólico a toda a verdade. A toda a verdade, infalível. Mas nós podemos aplicar isso também a nós hoje, irmãos. Crendo que hoje o Espírito Santo continua nos guiando a toda a verdade. Não nos revelando novas verdades, porque o que ele tinha para revelar, ele revelou as bases da fé na sua palavra, mas nos ajudando a crer, a entender e a viver essas verdades que nos foram reveladas em nossas vidas hoje. Presta atenção numa coisa, meu irmão. É impossível que experiências espirituais místicas contrariem o conselho das Escrituras, sejam movidas pelo Espírito Santo. Se contrariar a palavra de Deus, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não nega a si mesmo. Nem tudo que o Espírito Santo guia, por outro lado, está explícito na palavra de Deus, mas sempre estará de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, quantas decisões importantes nós tivemos que tomar na vida que não havia uma resposta pronta na Bíblia? Com quem eu vou me casar? Que profissão eu vou seguir? Será que é o momento de eu me dedicar mais ao meu lar? Devo comprar uma casa própria agora? Será que o Senhor deseja que eu mude direções na minha vida, mude de cidade? Será que é o momento de estar numa nova igreja? Para todas essas perguntas, que são perguntas difíceis de encarar na vida, existem princípios bíblicos orientadores. Mas dentro da orientação desses princípios existem centenas, dezenas, milhares de opções, concorda? Na escolha de um cônjuge, a Bíblia é clara a orientar casamento com alguém da fé, claro. Muito clara. Mas não diz a pessoa com quem eu devo casar. Existem milhares de pessoas dentro da fé com quem eu poderia me casar, não é verdade? A Bíblia é clara a orientar que o nosso rendimento precisa vir de trabalho honesto. Mas não diz qual trabalho eu tenho que fazer. E é justamente para lidar com tantas decisões importantes na vida, irmãos, que nós podemos e devemos contar com a direção do Espírito à luz da sua palavra. São tantos exemplos, irmãos, tantas histórias que poderíamos usar para exemplificar isso. Mas eu vou usar um exemplo que eu acho que eu nunca falei aqui na igreja, mas que tem a ver até com esse espaço que a gente está aqui, em relação à história da Zoe. A gente, quando veio para esse local aqui, a gente estava procurando há muito tempo um espaço para ampliar a escola. E, em resumo, uma longa história, a gente encontrou esse espaço aqui na internet, divulgando para venda. Quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que a pessoa que estava vendendo, alugando, não tinha anunciado. Foi algum erro de algum profissional, mas que o senhor usou
para nos abençoar, né? Ela não tinha exposto essa informação ainda. E a verdade, irmãos, é que quando a gente chegou na sala da dona desse imóvel, que era a diretora da antiga escola, ela nos recebeu assustada porque disse assim: como é que vocês estão sabendo? Ninguém devia estar sabendo disso. Aí eu disse: tá lá no LX. Aí ela perguntou: e como é que você. E quem botou lá? Eu disse: não sei, se a senhora não sabe, como é que eu vou saber? O imóvel é seu. Eu sei, irmãos, que é até aí a parte engraçada da história, mas depois vem a parte que a gente vê o agir do Senhor, né? Ela disse assim: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeira coisa que ela disse assim: eu sou cristã. E a gente também falou que era de uma escola cristã, né? Ela disse assim: eu sou cristã e eu tô tentando desfazer aqui, encerrar a escola, negociar esse imóvel já tem algum tempo. E hoje eu estou na etapa final de negociação. Era 2 horas da tarde. Ela olhou assim o relógio e ela disse assim: às 4h30 eu tenho uma reunião para fechar o repasse desse imóvel para outra escola, etc. Só que ela olhou pra gente e disse assim: agora eu tenho algo pra falar pra vocês. Eu tava muito inquieta, porque eu tava sentindo, e aí ela usou, né, essa impressão do Espírito Santo. Ela disse, eu não tava em paz, foi a palavra que ela usou, de fechar esse negócio. Eu não tava em paz. E aí veio os princípios, né? O Espírito de Deus estava me guiando a pensar em alguém que fosse perpetuar aquilo que eu creio nesse lugar. E ela disse assim: eu decidi, inclusive hoje, passar o dia em jejum e oração. Porque eu não queria que essa decisão, se fosse ter que se tomada às 4h30, fosse feita na minha força. E o fato de vocês chegarem aqui agora, para mim, é uma resposta do Senhor, uma resposta do Espírito, de que não era para eu ter feito esse negócio. E ela perguntou assim: vocês têm interesse? Ela passou as condições, que era. Aí precisava de outra obra do Espírito Santo para a gente resolver. E a gente disse: vamos confiar no Senhor, vamos confiar nesse Deus que está nos guiando aqui. E ela perguntou: vocês têm interesse? Se vocês tiverem, eu vou cancelar a reunião às 4h30. E a gente disse: vamos, né? Não sei como é que vai ser, não, mas vai dar certo. E hoje a gente está aqui, irmãos. Porque o Espírito Santo é vivo. Porque ele é real. Porque ele é uma pessoa. Porque ele age. Porque ele responde a orações. Porque ele frustra planos. Porque ele age na história. Então, meu irmão, eu queria dizer para você, o Deus Espírito Santo é real. Precisamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo. Ele nunca vai contra a sua palavra. Precisamos ser sensíveis à obra de Deus. Não precisamos ter medo do Espírito Santo. Você tem que ter medo do Espírito Santo se você não estiver lendo a Bíblia. Que aí você vai ouvir muita maluquice. Mas se você estiver lendo a Bíblia com honestidade, com um coração genuíno, não tenha medo do Espírito Santo. Porque o Deus Espírito Santo é o Deus da palavra. E o Deus da palavra é o Deus do Espírito. Então, o que precisamos para isso, irmãos? Precisamos de uma alma alimentada pela palavra, pela oração, pela adoração. Leia comigo Atos capítulo 13, caminhando para o fim. Eu preciso ler esse texto aqui. É um exemplo vivo da história da igreja, da igreja primitiva. A palavra de Deus diz que enquanto eles estavam adorando o Senhor, jejuando, e adorando aí no contexto da igreja, era uma igreja que se reunia para louvar, para ler a escritura publicamente. Isso era o culto da igreja primitiva. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Você vê claramente no relato do livro de Atos o Espírito Santo agindo, irmãos. Em Atos capítulo 16, a gente vê Paulo, Silas e Timóteo indo fazer uma viagem missionária na região da Frígia e Galácia. E a Bíblia traz um relato surpreendente. Eles foram impedidos de pregar a palavra ali. Depois você lê o capítulo 16 com calma. A Bíblia diz claramente, volta aí no capítulo 6, só para você ver, o versículo 6, melhor dizendo. Percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, irmãos. E sendo um relacionamento, podemos esperar
que ele testifique em nós, que ele testifique em nossos corações, não por emoções vagas ou sentimentos isolados, mas por tudo aquilo que nos faz convergir à palavra, por uma consciência guiada pela verdade, por meio da confirmação comunitária. Isso é muito importante. Muito importante. O Espírito Santo ele não age à parte da palavra, nem age à parte daquilo que o Senhor conduz comunitariamente. O conselho da igreja, o conselho dos irmãos é bênção e o Espírito Santo age por meio daí. Meus irmãos, eu só estou hoje pregando aqui para vocês como um pastor, porque um dia esse testemunho interno do Espírito Santo foi muito forte, falou ao meu coração indubitavelmente do meu chamado à vocação pastoral. E eu sempre falo disso quando eu falo um pouco da minha história, né, desse momento que eu tive convicção, que isso foi tão importante para mim, porque tem muitas decisões na vida que a gente toma e Deus dá liberdade, dentre várias possibilidades, ele dá liberdade da gente decidir. E ele não traz necessariamente uma direção clara. Mas eu costumo dizer que se Deus não tivesse testemunhado de maneira tão clara como ele o fez para mim, provavelmente eu não estaria aqui como um pastor. Eu teria racionalizado aquilo para dizer, não, isso pode ser, pode não ser, mas o testemunho do Espírito Santo me fez ter convicção de que esse era um chamado para a minha vida, que obviamente foi confirmado, né? Não apenas pelos critérios bíblicos, mas pelos critérios comunitários, que são essenciais para sabermos se de fato é o Espírito ou se é a nossa carne. Porque a nossa carne também luta muito para o que o Espírito quer fazer e falar para nós. Amém, irmãos? Então nunca ache que você entendeu o Espírito Santo e todo o resto não entendeu. Muito provavelmente, se isso acontecer, é porque você está ouvindo a sua carne. Muito provavelmente, porque quando há igreja reunida, quando há o povo de Deus aconselhando, aí a gente pode entender que é uma obra do Espírito Santo na vida da igreja. Então, meus irmãos, eu quero caminhar para o fim. Reforçando tudo que falamos, o Espírito Santo ele não é uma teoria, ele não é uma força impessoal, ele é Deus, como foi afirmado aqui pela criança. E a vida cristã não é possível sem ele. Já parou para pensar nisso? A santificação não acontece sem a obra do Espírito Santo. A missão é impossível sem a obra do Espírito Santo. Você pode ser o melhor comunicador do mundo, o melhor apologeta, o melhor argumentador. Se o Espírito Santo não o habitar e não o dirigir, você nunca vai conseguir comunicar Cristo verdadeiramente para ninguém. O consolo não pode ser sentido, pelo menos não o consolo de Deus, se não for a obra do Espírito Santo. E o que é que nos cabe hoje, então, irmãos? É estarmos sensíveis, estarmos abertos a Ele. Primeira coisa. Porque um cristão que ignora o Espírito Santo é aquele cristão que Paulo disse assim, não deixem, não apaguem o Espírito Santo. E como Pedro respondeu para todos aqueles que queriam receber de Cristo, em Atos capítulo 2, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Quer viver mais cheio do Espírito Santo? Arrependa-se todos os dias do seu pecado. Porque em nosso culto temos a liturgia da confissão de pecados? Porque a gente nunca pode esquecer, irmãos, que o Espírito Santo só enche quem anda em contrição de vida. O Espírito Santo não enche quem está vivendo cheio de si. O Espírito Santo só enche quem se esvazia de si para que ele enche. E hoje eu quero te convidar a sair daqui para muito além de novas ideias e conhecimentos, mas com o coração rendido ao Espírito, dizendo, Senhor, faz a tua obra na minha vida, Senhor. Quebranta o meu coração. Me faz humilde e sensível como uma criança. Me faz humilde e capaz de ser habitado, cheio do Espírito Santo. Não para a minha glória. O Espírito Santo ele não vem e nos enche para nos satisfazer em primeiro lugar. O próprio texto diz aqui no versículo 14 que lemos, ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O propósito do Espírito Santo em nós é que o nome de Cristo seja glorificado. Então que o Espírito Santo venha, que ele console, que ele convença,
que Ele conduza e que em tudo Ele glorifique o nome de Jesus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito. E foi da tua vontade, Pai, derramar o Espírito do Senhor sobre nós. Foi uma promessa feita desde a antiga aliança. E essa promessa hoje nos agracia. Somos um povo que não anda, Pai, sozinho. Somos um povo que anda cheio e habitado pelo Espírito Santo. A nossa oração, em primeiro lugar, é que o Senhor nos ajude sempre a distinguir, Pai, o que é fogo estranho e o que é ação do Espírito Santo. Nunca nos deixe alimentar nossa alma com os nossos pensamentos ou os pensamentos mundanos no lugar da ação do Espírito Santo. Nos ajuda sempre a ter esse discernimento. Mas ao mesmo tempo, Pai, quando conseguimos driblar essas tentações que afetam e destroem muitas pessoas, nos ajuda, Pai, a sermos entregues e sensíveis à obra desse Deus Espírito Santo, que testemunha e nos ensina por meio da Tua santa palavra. Renova a Tua igreja, Senhor, fortalece o Teu povo, enche-nos, Pai, com o Teu poder, enche-nos com a Tua graça e enche-nos principalmente, Pai, com o caráter de Cristo. Que o Espírito Santo, que é esse que consola, que convence, e que ao mesmo tempo, Pai, conduz, Ele cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que são muitos. Todos aqui, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se quisermos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, nós sabemos que sempre, 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 nossos primeiros pleitos são: tem misericórdia, Pai. Limpa a nossa alma, purifica-nos, porque o Teu Espírito, que é Deus, não pode habitar onde existe, Pai, acordo com o pecado. Então purifica-nos e enche-nos do Teu Espírito, Pai. É o que nós oramos, é o que a Tua igreja ora, é o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.